Olá pessoal, nosso programa de hoje está lançando o DNA Mentor. Esse episódio ele tem a proposta de apresentar a atuação profissional de consultores que passam a vida se dedicando a apoiar organizações no desenvolvimento, desde a fase da construção da sua identidade até a construção da experiência com seu consumidor. E nesse episódio estamos recebendo um profissional com enorme experiência em projetos de grande porte para instituições bancárias e de serviços e na gestão de contas comerciais, com foco em negociação e relacionamento. Formado em engenharia de rede e coaching para desenvolvimento pessoal e profissional, fundou há 6 anos a DataQuant, uma empresa que no seu começo atuava com pesquisas e avaliações, mas que com seu amadurecimento evoluiu naturalmente e hoje tem 3 eixos de atuação: soluções corporativas com foco no desenvolvimento empresarial, soluções em BI, Business Intelligence e pesquisas quantitativas. Além de sua atuação em consultoria, ele é também palestrante e business partner com foco em liderança, empreendedorismo, encantamento corporativo, experiência do consumidor, gestão do atendimento e vendas no varejo. Estamos recebendo hoje o consultor e diretor da DataQuant, Fábio Portier. Olá, Fábio. Tudo bom, Tudo Ana? bem? É um prazer estar conversando com você, viu? Prazer enorme estar com você aqui hoje, viu? Obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar um pouco com a gente a sua vasta experiência aí. Eu fico muito feliz, até porque conhecimento guardado não serve. A gente tem que compartilhar. E esse é o objetivo do nosso programa, né? Poder compartilhar com nossos espectadores. É isso aí. Então vamos lá. Antes da gente iniciar sobre o tema propriamente dito que eu quero tratar com você hoje, eu queria ouvir um pouco da sua história e seu percurso, né? Como que a DataQuant surgiu? A DataQuant foi uma história bem bacana, né? Porque eu, na minha caminhada, a minha formação inicial, ela foi toda focada na área lógica, né, na parte de TI, né, tecnologia da informação, e em determinado momento eu tive a oportunidade de começar a fazer alguns trabalhos como líder também em uma empresa que era uma empresa especializada em soluções em pesquisas quantitativas, né? E essa empresa era uma empresa que tinha um nicho de mercado muito específico, e por conta disso a gente acabou abrindo mão de uma série de clientes que eram clientes potenciais de pequeno e de médio porte, né? Microempresas até médio porte. E eu, nessa situação, acabei enxergando assim, oportunidades muito bem-vindas. Não para a empresa, porque o foco dela era outro, né? Mas as oportunidades batiam a porta. E quando as oportunidades batem a porta, a gente tem que estar pronto para enxergar e aproveitá-las, né? E aí disso eu acabei saindo da empresa, feito um acordo muito bacana para que a gente pudesse, em determinados momentos, trabalhar em conjunto, né? Mas que eu pudesse usar os recursos dessa empresa para poder atender esses clientes potenciais que eram desperdiçados, né? E aí surgiu a DataQuant com o primeiro braço de atuação, que é o de pesquisas quantitativas. E aí começa uma história muito bacana. Por quê? Porque eu defini que para a DataQuant o ideal, e realmente isso tem que ser essência, né? A gente definiu que o ideal é que haja um diferencial no mercado. Quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem um negócio, quando a gente pretende inovar, a gente tem que buscar esses diferenciais, né? E o diferencial que eu entendi para a DataQuant era de superar expectativas, né? E na superação de expectativas, a gente acabava dando um suporte muito grande, não somente na entrega de um relatório, de uma pesquisa, mas também sobre como o cliente trabalhava esse relatório, esses resultados, né? E eu descobri uma coisa muito interessante. Na grande maioria das vezes, o pequeno empresário não tinha a menor noção de como fazê-lo, como aproveitar esses dados, transformá-los em uma informação e poder melhorar o seu negócio. E aí eu comecei a ajudá-los nesse ponto. Nessa ajuda, em determinado momento, começou a me gerar uma sobrecarga muito grande. E a gente fazendo a análise do próprio negócio,
entendeu-se que ali havia um nicho de mercado, uma oportunidade muito boa, não só para a área de pesquisas quantitativas, mas também na área de suporte. Vamos colocar suporte como uma consultoria corporativa. Exatamente é o que fazer, por que fazer, como fazer, né? E a gente começou a dar inicialmente essa orientação gratuita. E depois a gente começou a transformar essa orientação em um produto. E nessa construção desse novo produto nasceu o segundo braço de atuação da DataQuant, que foi a de soluções corporativas. Então passou a ser simplesmente uma empresa de pesquisa para ser uma empresa de soluções corporativas que poderia também, são autônomos, mas poderia também utilizar esse braço de pesquisa como uma solução complementar. E aí a parte de soluções corporativas passou a ser o principal braço. Né? Isso foi um processo muito interessante que me gerou no início uma insegurança grande, tá? Eu acho que todo passo que a gente dá gera uma certa insegurança, mas a gente planeja. E eu me surpreendi, porque fui muito bem-vindo pelos clientes. O que eles realmente precisavam eram disso, né? De um suporte em soluções corporativas e as ferramentas necessárias para esse suporte. E eu queria entender um pouquinho isso, como que a solução, né, a DataQuant, ela funciona na prática. O que nesse seu percurso como consultor já, né, nessa prática de soluções, que você considera que são os maiores desafios no desenvolvimento das organizações? Com o que você tem se deparado? Essa é uma pergunta muito interessante, Ana, pelo seguinte: cada empresa tem características específicas, cada empresa tem o que a gente chama de DNA, né? Cada empresa tem um DNA. Porque nós todos temos características próprias, somos diferentes. E tem uma coisa que eu faço questão de fortalecer aonde eu vou trabalhar, numa palestra que eu vou dar, num treinamento. A empresa, apesar de ser um corpo distinto, ela é feita de pessoas. Então existem missão, visão, valores, propósito, tudo de acordo com as pessoas que a compõem, né? Então, o perfil da DataQuant passou a ser o de trabalhar exatamente num movimento contrário a de outras empresas de consultoria. A gente primeiro levanta a necessidade do cliente, não pelo que o cliente fala somente, mas fazemos um trabalho de diagnóstico da empresa. Por quê? Grande parte das vezes o cliente não sabe o que precisa e pede uma coisa que não é o que ele realmente precisa. Até porque ele só identifica até onde ele dá conta de enxergar, né? Exatamente. Sabe quando você vai ao médico porque está com febre e o médico se preocupa só com a febre? O que está causando essa febre? Então, o trabalho da DataQuant passou a ser cuidar da infecção. E a febre vai sair naturalmente. Só que o empresário ou o empreendedor, né, ele pretende empreender, criar um novo negócio. Existem alguns tipos de empreendedores. Cada um tem uma infecção diferente, cada um tem uma dificuldade diferente, cada um tem um processo diferente do outro. Então a gente não trabalha de um modo padrão. A gente faz um diagnóstico, com esse diagnóstico a gente identifica quais são as melhores ações a serem tomadas. Mas você consegue me dizer, na tua atuação em Teresópolis ela é um pouco mais recente, né? Você tem uma grande experiência fora daqui, né? Você consegue, ainda que com as particularidades de cada organização, assim, enxergar desafios que são comuns? Aquilo que é quase um padrão. Isso sim é um desafio para toda organização ou quase todas as que você já passou. Consigo sim, mas vamos primeiro regionalizar. Você citou o exemplo de Teresópolis, né? Cada região tem características próprias. Teresópolis, por exemplo, é uma região mais conservadora em alguns aspectos, né? O pessoal enxerga alguns bloqueios e tem o pessoal que é mais desbravador. Tem empreendedores e empresários que são mais desbravadores. Mas, de um modo geral,
seja em Teresópolis ou em outras regiões do país que não sejam uma metrópole, por exemplo, como São Paulo, Belo Horizonte, né? Ou mesmo Rio de Janeiro, há um receio muito grande de dar o passo errado. Isso faz com que a gente fique acuado, né? A gente fique com medo de investir. A grande questão hoje é que nós temos dois tipos de empreendedores. Basicamente falando, a gente pode ir mais além, mas nós temos dois tipos. Tem um empreendedor que ele tem um empreendimento no sangue. Ele gosta disso, ele gosta de inovar, ele gosta de buscar o desenvolvimento. E tem outros que são obrigados, né? Pelo mercado. Eu trabalhei 20 anos numa empresa, fui desligado e agora eu não consigo me recolocar. E agora? Como eu vou fazer? Eu tenho que sobreviver, né? E como agora eu vou lidar com essa situação? Se eu não consigo me recolocar, eu tenho que buscar alguma coisa. E aí grande parte dos empreendedores acabam entrando, né, nessa nova seara, não por ter no sangue, mas por oportunidade. É o que eles têm para fazer, né? E aí a gente identifica a falta de preparo, a falta do conhecimento para empreender. Hoje isso eu posso dizer que, se a gente falar de pequenos empresários, essa é a maior preocupação que nós vemos pela DataQuant. Conhecimento. Conhecimento. Ok. Nós vamos fazer a paradinha para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta seguindo aqui com Fábio Potier. Até já.